Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início, então, a essa jornada de celebração do nosso querido Vanderlei Guilherme dos Santos. Quis o destino que estivesse eu na direção do IESP para estar aqui nessa mesa hoje para fazer essa apresentação. Estou nervoso aqui, então vocês me perdoem. Porque hoje nós estamos em festa. Né? Hoje estamos em festa. A celebração dos 80 anos do Vanderlei Guilherme dos Santos, completados no dia 13 passado, eu vou ler, porque senão eu não vou segurar. Não. Sim. Voltando, então. A celebração dos 80 anos do Vanderlei, completados no dia 13 passado, e de sua trajetória nas ciências sociais brasileiras, é também a celebração desta instituição. Ao celebrar a trajetória desse extraordinário intelectual, nós celebramos também a nossa herança. O legado do Vanderlei é o nosso presente. Essa verdade incontestável exige, obviamente, adendos. O Vanderlei é, evidentemente, ele mesmo, indivíduo e autor de algumas das mais brilhantes interpretações sobre o Brasil moderno, inspirador de gerações de cientistas sociais Brasil afora. Mas ele é também a figuração, ou melhor, a encarnação de um projeto que embalou muitos dos intelectuais de sua geração, vários deles presentes na fundação e consolidação do antigo UPERJ, desta instituição, alguns deles presentes nessa sala. Um projeto, sem dúvida, ousado, o de produzir uma ciência social e uma teoria social e política genuinamente brasileiras. Em diálogo, sem dúvida, por inescapável, com a teoria social e política produzida a Lures, mas um diálogo crítico e insubmisso. Vou ler daqui a pouco um trechinho que vocês vão, para quem ainda não leu ou eventualmente não conhece essa verve do Vanderlei, vou ler um trechinho daqui a pouco. O Vanderlei não vai ficar bravo comigo, mas eu vou trazer um paulista para essa história. O Florestan Fernandes dizia, de forma nada weberiana, diga-se de passagem, que na América Latina só vê algo sociologicamente quem quer algo socialmente. É o desejo de intervir na realidade, influenciar na definição dos horizontes culturais mais gerais que orienta a formulação de problemas relevantes de pesquisa. Essa obra que vocês estão vendo aqui, falta coisa, eu não consegui juntar tudo, faltam algumas coisas fundamentais, kantianas brasileiras, por exemplo, muita coisa, faltam umas. Essa obra que vocês estão vendo aqui investigou a fundo os dilemas da construção social e política do Brasil. Fez isso de maneira engajada e apaixonada, mas, ao mesmo tempo, rigorosa no método, na lapidação conceitual, na tessitura da escrita e, sobretudo, na coerência do edifício teórico resultante, sempre engajado no projeto de construir uma teoria política geral, que desse conta não apenas do Brasil e seu lugar no mundo, mas do próprio mundo visto a partir do Brasil como dotado de regularidades de caráter geral. Vou ler um trechinho de Razões da Desordem, do prefácio que o Vanderlei escreveu lá nos anos 80. A contundência do argumento. O brasileirismo convencional praticado por norte-americanos, europeus e brasileiros padece de idiofrenia terminal. Contrariando boa e antiquíssima norma de investigação científica, estes brasilianistas supõem que existam teorias válidas para os países ricos e outras que se aplicariam aos países em desenvolvimento e às nações pobres, atrasadas, estagnadas. Assim, busca-se uma teoria que explique o fenômeno da corrupção entre WASPs, anglo-saxões, brancos e protestantes, obviamente distinta daquela que serve para reiterar a suposta tendência de pobres e mestiços à imoralidade pública. Já se a matéria é corporativismo, o susto causado pela descoberta de uma incidência nos dolicocéfalos países nórdicos foi rapidamente debelado pela prestidigitação intelectual que distingue conceitualmente um certo corporativismo societal, próprio da Escandinávia e da Europa Ocidental, de um certo corporativismo de Estado, característico da Europa ibérica e meridional e, é claro, da América Latina. Isto sem falar
da brotoeja teórica, que é o conceito inventado pelos brasilianistas para classificar o fenômeno, sobretudo quando em solo norte-americano, mesocorporativismo. Uma boa teoria, diz Vanderlei, se é uma teoria do desenvolvimento, por exemplo, deve ser compreensiva o suficiente para esclarecer o desenvolvimento tanto quanto o não desenvolvimento. E isto pela mesma razão porque não existe uma lei da gravidade para corpos redondos e outro para corpos retangulares. Esta obviedade, entretanto, é ignorada pelas teorias etnocentricamente idiofrênicas. O Vanderlei leu a fundo os intérpretes do Brasil. Desencavou autores esquecidos e também escritos esquecidos de autores improváveis, como é o caso do José de Alencar, os seus estudos políticos. Colocou-se desde sempre como herdeiro dos pensadores que, como dizia o velho Oliveira Viana, tinham o Brasil à vista. Vanderlei sempre teve o Brasil à vista, mesmo em seus trabalhos mais teóricos, como o seminal Democracia 3D, ou filosóficos, como o extraordinário discurso sobre o objeto. Brasil à vista. Vanderlei é um apaixonado pelo Brasil. Mas isso tudo vai ser esmiuçado ao longo desse dia, né? Então eu não quero roubar a cena dos nossos convidados que vão ocupar essa mesa daqui a pouco. Mas antes de dar a eles a palavra, eu gostaria de lembrar que o Vanderlei, além de ser o autor dessa obra extraordinária, é um construtor de instituições. Talvez nem todos saibam disso, mas a Ampox foi fundada nesta casa. E algumas reuniões anuais foram realizadas nesta mesma sala, né? Não havia grupos de trabalho espalhados pelos salões do Hotel Glória, então. As reuniões eram feitas de um dia inteiro, às vezes 2, nesta sala. Se sucediam. Não por acaso, essa sala se chama Olavo Brasil de Lima Júnior. Olavo foi o primeiro secretário executivo da Ampox, por 2 gestões consecutivas, entre 1977 e 1980, ambas sob a presidência de Francisco Verfort. O Vanderlei presidiu a Ampox no biênio 83-84, sempre desta casa. E esta casa foi a sede do IUPERJ, instituição de que o Vanderlei foi um dos fundadores e na qual formou gerações de intelectuais e escreveu parte substancial de sua obra, que hoje eu estou reivindicando o legado para essa instituição. Reivindicamos a herança do antigo IUPERJ por várias razões. Por termos entre nós Maria Regina Soares de Lima, Renato Bosque, César Guimarães, Nelson do Vale Silva, Luiz Antônio Machado da Silva, Glaucio Soares, Angelina Figueiredo, o saudoso Marcos Figueiredo. Por continuar editando a revista Dados. E reivindicamos essa herança também porque Vanderlei a reconhece. E isso é, porque ele se reconhece no que estamos fazendo aqui hoje, ou seja, celebrar a sua obra, celebrar o nosso legado, que está imaterializado no mundo das ideias, mas também materializada na biblioteca do IESP, que é oficialmente para as futuras gerações, Biblioteca Vanderlei Guilherme dos Santos. Eu queria encerrar lendo um pequeno trecho de uma pequena e engenhosa obra do nosso homenageado. Eu estou lendo porque, prólogo ao discurso sobre o objeto. Imagino que surpreenda alguns leitores, escandalize até, o tom destemperado desse livro. Admito que seus propósitos provoquem desconfiança, hesitação no julgamento, cautela em concordar ou discordar. Não vou antecipar aqui o argumento que se encontrará desdobrado em 8 breves capítulos. Quisera que fossem apenas 5 ou menos, se conseguisse submeter-me à concisão tão louvável. Mas estimo que poucas tenham sido as frases em excesso, como escassíssimas são as referências explícitas a autores consagrados ou mal afamados. Tenho uma sólida razão para a economia de remissões. Conhecer Platão não significa conhecer nada a respeito do mundo humano, além daquilo que constitui o pensamento de Platão. Substitua-se Platão por Santo Agostinho, Maine, de Biran, Marx ou Wittgenstein. E nenhuma alteração se verifica na valência da proposição. Conhecer a doutrina de X não significa saber alguma coisa do mundo além da doutrina de X, que está neste mundo. Tenho compromisso existencial com o mundo e interesse estético em ideias. Penso haver descoberto algo, simples e ao mesmo tempo devastador. Descobri, ou assim acredito, a razão da ignorância, sua natureza e sua função epistemológica em assuntos humanos. Este é o meu ponto arquimediano. É a partir dele que discurso sobre tudo que me pareça relevante na elucidação do processo material e simbólico pelo qual os seres humanos fabricam o mundo e o conhecem. É claro, também tenho um objetivo malévolo,
o de destruir toda e qualquer pretensão de que seja possível conhecer o mundo social, assim como se decora que 2 e 2, ceteris paribus, são 4. Contra a arrogância dogmática, oponho a simpatia cética. Contra o saber enclausurante, a subversão libertária da ignorância. Não faço apologia da ignorância, ainda menos do irracionalismo, trejeitos pedantes que não se harmonizam com a compostura e dramaticidade da ressurreição perpétua da espécie humana. Não faço o elogio da ignorância, reconheço-a e investigo suas consequências. Assombrosamente, o mundo gerado na ignorância é superior em facetas, atrativos, inventos e virtualidades ao mundo cataléptico capturado pelas teorias dogmáticas que se sucederam época a época. Se o leitor não se deixar persuadir por meus argumentos sobre o mundo, tal como vejo, estou quase certo de que, mesmo assim, não voltará a vê-lo como via antes. Eis meu desafio. Senhores, senhoras, meus parabéns, Vanderlei.